Inclusive, Brasil, Colômbia e México emitiram uma nota conjunta pedindo a divulgação das atas eleitorais na Venezuela e também uma solução desse problema que acontece no país pelas vias institucionais. Até eu vou trazer para a nossa audiência um trecho dessa nota que diz o seguinte: os governos do Brasil, Colômbia e México felicitam e expressam a nossa solidariedade com o povo venezuelano que compareceu massivamente às urnas no dia 28 de julho para definir o seu próprio futuro. Acompanhamos com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação. As controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados. Nesse contexto, fazemos um chamado aos atores políticos e sociais a exercerem a máxima cautela e contenção em suas manifestações e eventos públicos, a fim de evitar uma escalada de episódios violentos. Manter a paz social e proteger vidas humanas devem ser as preocupações prioritárias nesse momento. Que esta seja uma oportunidade para expressar novamente nosso absoluto respeito pela soberania da vontade do povo venezuelano. Reiteramos nossa disposição para apoiar os esforços de diálogo e busca de acordos que beneficiem o povo venezuelano. Nota conjunta Brasil, Colômbia e México pedindo a divulgação das atas na Venezuela. Como avalia esse comunicado, essa nota conjunta dos três países, hein, Luiz Felipe Dávila? Eu não gostei da nota. Na nota trata como se a Venezuela fosse uma democracia normal, que os poderes são independentes, que tem um Conselho Nacional de Justiça absolutamente independente e isento. Não é. Aquilo é uma ditadura que o ditador controla absolutamente tudo. Controla as Forças Armadas, controla o TSE dele, que é esse Conselho Nacional de Justiça, controla as Forças Armadas, controla absolutamente tudo. Então não tem jamais eleições limpas num país deste. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que falta neste comunicado aquilo que eu mencionei hoje nos Pingos nos Is como a coisa mais importante, o ultimato de 24 horas, de 48 horas, porque a eleição ocorreu domingo passado. Se é voto eletrônico, nós aqui conhecemos bem o voto eletrônico no Brasil, o resultado sai horas depois, não tem que esperar uma semana, não tem que esperar 5, 4 dias, o resultado já está lá. Então é preciso ter um tom muito mais duro e não pode tratar uma ditadura com palavras que na verdade espelham o que seria um país livre e democrático. Isso é um escárnio, é mais uma vez países importantes como México, Brasil e Colômbia passando o pano para a ditadura bolivariana. Não é hora de fazer isso. É hora de ter uma postura dura. Queremos as atas em 24 horas e jogar duro. Se isso não for feito, nós não consideramos essas eleições como legítimas. Porque se não tiver um tom duro, nós vamos continuar nessa passividade até quanto? E se agora a Venezuela responde e fala assim, bom, nós vamos trazer alguns fiscais independentes da China, da Nicarágua e da Coreia do Norte, e daqui a um mês nós vamos apresentar as atas para que tenha uma lisura, uma chancela internacional. Isso é piada, é isso que vai acontecer. Então, é hora de endurecer o jogo como fez a OEA. A OEA está de parabéns e essa declaração é lamentável. Pois é, um trecho importante dessa nota conjunta emitida por Brasil, Colômbia e México. Abro aspas. As controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados. Fecho aspas. O que achou, Mota? O que achou do tom dessa nota conjunta? A nota faz um chamado às autoridades eleitorais, mas eu não sabia que na Venezuela existiam autoridades com poder de desobedecer a Maduro. Talvez eu não esteja acompanhando muito bem as notícias sobre a Venezuela. Eu achei a linguagem da nota muito asséptica.
foi uma nota escrita em cima do muro. Essa nota deveria ter sido endereçada a Maduro e não deveria pedir a divulgação de atas. O que Brasil, Colômbia e México vão fazer com essas atas? Que grupo de especialistas vão analisar essas atas e dizer se elas são válidas ou não? Essa nota deveria pedir a saída imediata do ditador venezuelano. Qualquer coisa diferente disso é fazer o jogo bolivariano. É isso, comunicado conjunto de Brasil, Colômbia e México, inclusive esse comunicado publicado no site oficial do governo, gov.br. Você, delegado Palumbo, o que achou desse texto, desse comunicado conjunto? Eu corroboro com o Mota. Gostei bastante, inclusive, da ironia dele, porque quem que comanda lá o Conselho Nacional Eleitoral? É o Maduro, ele é o chefe. E aí o Brasil vem com uma medida dessa aí, sabe o que parece? Fala assim, olha, nós vamos mandar uma notinha aí, você finge que vai fazer, não faz nada e fica por isso mesmo, porque nosso povo aqui está nos cobrando, nosso povo aqui já está ficando bravo com o que está acontecendo aí, né? Por que o Brasil não foi signatário da reunião que teve na OEA? Para que eles realmente, Maduro, entregasse a ata. Perdeu por um voto, salvo engano, e o Brasil se absteve. Por que ele se absteve? Se é um pedido tão simples, entregue as atas, respeite as pessoas, respeite os direitos humanos e um basta aí nessas mortes, nessas prisões ilegais. Qual é a explicação do Brasil se abster? Ficou em cima do muro mais uma vez e acaba prejudicando o povo da Venezuela. Pois é, quando eu perguntei para o Luiz Felipe Dávila sobre a nota, ele disse, eu não gostei do tom da nota. Agora, Dávila chamou atenção, e várias pessoas inclusive comentaram, agora chama atenção quando o comunicado pede uma solução pelas vias institucionais. Bom, mas as instituições da Venezuela estão completamente contaminadas, né? É possível confiar numa saída institucional na Venezuela? Enfim, é um questionamento que a gente precisa fazer. E aí sim, na tela, as pessoas que nos acompanham por imagens podem observar, inclusive, uma página, um post no canal oficial do governo brasileiro na internet, destacando o texto dessa nota conjunta. Mas também, Dávila, você achou um tom muito brando? Isso não poderia ser explicado por países que são administrados por lideranças mais progressistas e que em algum momento já tiveram ou têm alguma ligação ideológica com a Venezuela? Sim, é esse o ponto da diplomacia ideológica militante e partidária, que não tem nada a ver com a diplomacia de Estado. Isso não é do interesse do Brasil. Achar que tem instituições independentes na Venezuela é uma piada, né? É só ver o sofrimento do povo venezuelano. Eu quero ver se vê uma nota do Maduro falar assim, eu topo sair se eu puder morar em Acapulco ou na Vieira Soto com vista para o mar. E aí eu quero ver a reação do governo brasileiro e do governo mexicano. Pois é, você esqueceu da Colômbia. Seria qual balneário conhecido? Cartagena, é para Cartagena. Fala, olha, vocês podem escolher aí. Eu tenho 3 alternativas para deixar o poder. Eu quero morar confortavelmente ou em Cartagena, ou em Acapulco, ou na Vieira Soto, com vista para o mar, perto do Mota, lá para bater um papo. Imagina na Vieira Soto, ele caminhando e cruzando com o Roberto Mota. Você, Mota, Brasil, Colômbia e México têm um alinhamento ideológico. Se não fosse essa característica dos 3 governos, se fosse um país mais à direita, administrado por um político conservador, liberal, talvez o tom fosse outro, né? Mas eu acho que nesse nível de jogo, Caniato, a ideologia já ficou para trás. Eu duvido que Maduro tenha lido 1 ou 2 páginas do Manifesto Comunista, ou do Capital, ou de qualquer literatura marxista, comunista, socialista, progressista. Isso, para pessoas nesse nível de poder, é apenas um jogo, é apenas uma narrativazinha útil para enganar as pessoas que ainda não entenderam que essa história termina sempre do mesmo jeito, que é esse jeito que a gente está vendo aí. Então, eu acho que o que existe neste momento é uma clara divisão. Quando você olha os países e os chefes de Estado, são alguns que
que olham para o que está acontecendo na Venezuela e tomam uma decisão moral. Isso é absurdo, isso é inaceitável. Eu não vou entrar para a história compactuando com isso. E há um outro grupo de chefes de Estado que olha para a Venezuela e pensa: caramba, amanhã podia ser eu nessa situação aí. Então, deixa eu dar uma forcinha, ou pelo menos ficar caladinho aqui, para ver se o Maduro se safa dessa, para que amanhã eu não esteja no lugar dele. Pois é, teve uma conversa, inclusive, entre os 3 presidentes do Brasil, Colômbia e México. Participaram também do lado do Brasil o ministro Mauro Vieira, de Relações Exteriores, e também o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, que esteve na Venezuela, em Caracas, acompanhando o processo eleitoral por lá, e também chegou a conversar com Nicolás Maduro, e depois Nicolás Maduro, inclusive, chegou a mencionar esse encontro com Celso Amorim e o chamou de amigo. Agora, delegado Palumbo, quando o texto, esse comunicado conjunto, cobra uma apuração imparcial, que a apuração imparcial respeite, inclusive, o desejo e a vontade do povo, você vê alguma pontinha de possibilidade disso sensibilizar Nicolás Maduro? Ou quando o Dávila fala de uma mobilização internacional, que a comunidade internacional precisa se mobilizar, talvez o Dávila imaginasse algo diferente dessa nota que a gente acabou lendo agora, né? Muitos entendem aqui que faz parte de um jogo de cena, né? Na polícia a gente chama isso de fumaça. Ela vai acabar e não vai virar em absolutamente nada. É exatamente isso que esses 3 países estão fazendo, vendendo fumaça para enganar talvez o seu próprio povo. O que o Brasil tinha que fazer é se posicionar de forma contundente. E o Maduro, respondendo a sua pergunta, óbvio que ele não está nem aí para isso. Está pouco se lixando para isso. Quando o nosso presidente aqui, Lula, resolveu falar qualquer coisa, ele mandaram tomar um chá de camomila, né? E falando de derramamento de sangue e outros absurdos. Ou seja, ele não respeita ninguém. E também não vou ficar perplexo se daqui a pouco o Brasil oferecer asilo ou outro país oferecer asilo e ele pegar lá os seus bilhões de dólares que ele roubou do povo venezuelano e viver como um marajá. Pois é, e o Dávila já tem até os palpites dos endereços, né? Ou Vieira Solto, lá no Rio de Janeiro, ou em Cartagena, na Colômbia, ou talvez até Acapulco, no México. Dávila, quer fazer um complemento em relação à sua expectativa para os posicionamentos dos países? Você disse de forma enfática nos últimos programas aqui, é preciso que a comunidade internacional exerça uma pressão importante nesse processo. Agora, chegou essa nota conjunta muito distante daquilo que você imaginava, né? Brasil, Colômbia e México deveriam ter ficado calados e se escondido por trás da nota da OEA. Aquela sim no tom correto para o momento. Não precisava ter emitido nota nenhuma. Ou seja, essa nota, na verdade, ela mostra que grandes lideranças latino-americanas estão em desacordo com a nota da OEA. Afinal de contas, isso mostra a Maduro que ele ainda tem aliados na região. Quando esta hora deveria ter união de todos os países, justamente da América Latina, apoiando a declaração da OEA. Então o Brasil, e o México e Colômbia deveriam ter ficado quietos, não emitido nota nenhuma e assinado a nota da OEA. Pronto, era um tom que não traria nenhum problema para os países e mostra uma visão conjunta de todos os países da região em relação ao que está acontecendo na Venezuela. Seria muito melhor do que emitir essa nota que, ao meu ver, é desastrosa.